título da nossa mensagem: Em busca da união que faz a força. Quando nós nos propomos, nos unimos com o mesmo objetivo, nos rendemos a um objetivo comum, sem nos preocuparmos se a nossa vontade está sendo prevalecida ou não, mas a vontade de alguém está sendo prevalecida e eu vou somar a esta vontade, as coisas acontecem. E essa agilidade, essa facilidade, essa força que a união provoca nas nossas vidas, ela se estende a qualquer esfera da sociedade. Ela se estende à igreja, à família, ao trabalho, aos relacionamentos sociais, afetivos, a projetos filantrópicos, a um grupo acadêmico. Minha filha tem 13 anos, constantemente leva os seus colegas em casa para fazer trabalho e cada um faz a sua parte. Um gosta de rede social, outro gosta de trabalhar com computador, outro gosta de desenho, o outro tem uma aptidão para pintar, e cada um utiliza da sua disposição, do seu tempo, do seu dom, do seu talento, e o trabalho sai com excelência, sem sobrecarga. Sem sobrecarga. O texto que nós vamos meditar, Gênesis 11, versículos de 1 a 8, fala exatamente deste poder da união que faz a força. E devemos trazer isso para a nossa vida, para a nossa realidade, para o nosso dia a dia. Quanto a gente tem perdido por não facilitar a nossa vida. Quanto que a gente tem perdido por não unir forças, por não somar forças na vida do outro. Quanto que a gente tem perdido. Há um tempo atrás eu fiquei muito triste. Eu tive uma reunião com então coronel da Polícia Militar aqui de Piracicaba. Hoje ele é coronel da Polícia Rodoviária. E ele era o responsável pela polícia. Ele disse assim: Saulo, existe aqui na nossa instituição um projeto que é a polícia no bairro. É um projeto onde a Associação dos Moradores, eles acionam a polícia para ter um contato direto para qualquer tipo de eventualidade. Um policial vai lá no bairro, e uma equipe vai no bairro e dá toda uma palestra para os moradores do bairro, da associação, de como funciona essa relação, de qual a acessibilidade, questão de ronda e tantas outras coisas que a polícia militar se propõe a nos servir. E eu falei, poxa, que legal, eu não sabia. Tentei contato com a pessoa responsável lá da associação do bairro onde eu moro. Se diz responsável, porque é uma coisa informal. E houve um desinteresse completo. Perda. Que perda. Você saber que você poderia, de repente, ter um contato direto com a polícia militar. Eu tenho, pelos meus contatos pessoais, conheço muita gente da polícia militar. Mas como cidadão comum, que pena essas pessoas não verem a importância de se unirem com esse propósito, de somar forças, sabendo que qualquer tipo de emergência, você não precisa ligar num outro lugar, que vai ligar em outro lugar, para que você seja assegurado de alguma coisa. Não, você liga direto para aqueles policiais que são responsáveis pelo seu bairro. Mas não houve essa coesão, não houve essa união, não houve essa busca em comum de um mesmo interesse, vamos lutar pelo mesmo propósito. Não houve. Não houve. Gênesis 11, versículo 1. Quero convidar você aí a ler, mesmo assentado, não precisa ficar em pé. Você que está nos acompanhando pelas redes sociais, Deus te abençoe abundantemente. Gênesis 11, 1. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Havia uma linguagem só.
Havia uma única maneira deles se comunicarem, e isso foi favorável para que esta união, para que essas intenções em comum, alinhadas a um mesmo propósito, viesse a acontecer. E disseram, versículo 2, sucedeu que partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem, os tijolos servi-los de pedra e o betume de argamassa. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. A intenção deste povo e o propósito de estarem unidos era ruim. Era ruim, não era bom. A intenção era ruim, a intenção era construir uma torre para que não só chegassem mais perto de Deus, havia essa crença, mas para que se Deus derramasse o seu juízo na terra novamente através de um dilúvio, isso não viesse a se cumprir. Porque afinal eles estavam numa torre e a água não ia alcançá-los. O propósito era ruim porque eles estavam afrontando e medindo forças com a justiça divina. Mas a maneira como tudo aconteceu é um princípio espiritual. E Deus reconhece isso. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, olha o que disse Deus, eis que o povo é um. E todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Olha o poder de quem se une. Olha o poder de quem não quer que prevaleça a sua vontade, mas a vontade em comum, de um propósito em comum. Olha as palavras de Deus para aqueles que se unem através de uma única linguagem. Não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Olha isso para a sua família. Olha isso para a empresa onde você trabalha. Olha isso para os moradores do seu bairro, do seu condomínio. Olha isso para uma igreja. Olha isso para uma entidade filantrópica. Olha isso. Me lembro quando teve alguns anos atrás um frio absurdo aqui em Piracicaba, e nós, através do nosso departamento de ação social, juntamente do Teatro São José, o pessoal do Teatro São José, nós fizemos um projeto de cuidar das pessoas de rua. Então, o nosso pessoal pegava essas pessoas, levava para o teatro, eles dormiam lá, e depois, no dia seguinte, ofereciam um café da manhã e eles se despediam. À noite, eles voltavam, tomavam um café, dormiam. Na manhã seguinte, eles tomavam outro café e se despediam. E a intenção era que isso acontecesse em uma semana. E o projeto foi tão bom, foi tão eficiente, inclusive reconhecido pelo poder público, que nos convidou para conhecer o projeto e ver se a gente não queria implantar esse projeto através da prefeitura. Esse projeto perdurou por um mês. Mais de 200 pessoas, ditas como sem casas, indigentes, desconhecidas, moradores de rua, passaram por esse projeto nesse um mês. Em São Paulo, pessoas morreram de frio nas ruas. Mas tudo aconteceu porque um grupo de pessoas se mobilizou e teve a força de uma entidade que dispôs de um espaço físico no centro da cidade, e teve a força da cidade de Piracicaba, onde nós precisamos dizer às pessoas, parem de trazer cobertor, parem de trazer comida, parem de trazer leite, porque não precisa, já temos o suficiente. Olha que coisa tremenda. E nisso estava evangélico, católico, espírita, pessoas de todos os credos, entenderam que aquele não era um projeto da igreja evangélica, aquele era um projeto de pessoas de bem, que queriam fazer o bem. Quando nós somamos forças dentro de um propósito, independente de quem faz,
o resultado é positivo. Quando há uma disputa de poder, de vaidade, que seja feita a vontade desse ou aquele, as coisas não acontecem. Tem de ter uma linguagem, tem de ter um único propósito, tem de ter a união de forças. E o resultado disso é: não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Quantas famílias estão se desfazendo hoje porque não há união de forças? A esposa quer uma coisa, o marido quer outra. A esposa quer gastar com uma coisa, o marido quer gastar com outra, ou às vezes não quer gastar com nada. E a coisa não anda, não se soma. E não é porque não se ama, não se gosta, é simplesmente porque não se entendem. É simplesmente porque não há um propósito em comum sendo lutado com um único objetivo. Eu disse isso várias vezes e vou dizer de novo: Deus não é um Deus democrático. Deus não é um Deus democrático. Você não vê democracia na Bíblia. A história de Deus relacionando-se com um povo começa com um sistema chamado teocracia, onde Deus manda e o povo obedece. A Bíblia diz que nos dias do do profeta Samuel, o povo judeu começou a olhar para a esquerda, começou a olhar para a direita, começou a olhar para os reinos ao seu redor e viu que os reinos tinham um rei. Não era um sistema teocrático, era um sistema monárquico. E eles disseram ao profeta Samuel: queremos um rei. Samuel então chega diante de Deus e diz: Senhor, eles querem um rei. Eles querem Saul. A Bíblia diz que Deus não se agrada daquela intenção, porque Deus sabia da grandeza que era um povo ser dirigido pelo próprio Deus, mas eles não queriam, eles queriam um homem sendo dirigente deles. Deus permite, mesmo a contragosto, Deus permite, e Saul torna-se o primeiro rei de Israel. Diga: a democracia é a maneira humana de tentar se resolver as coisas. Mas na Bíblia você não vê democracia. Na Bíblia Deus diz para você fazer algo e você tem que obedecer. O que significa a palavra servo no grego? Escravo. Jesus é a nossa referência de servidão. E a Bíblia diz que nós temos de ser servos como Cristo foi servo. E a palavra servo no original grego é escravo. Escravo não vive uma relação de democracia com o seu senhor. Escravo vive uma relação de servidão. O Senhor diz e ele obedece. E Deus traz esse princípio em diversos sistemas hierárquicos da sociedade, a começar da família. Ou o pai tem que negociar com o filho para o filho obedecer ao pai. Não, é uma autoridade estabelecida por Deus. Eu sou seu pai e você vai obedecer. A não ser que ele esteja falando algo realmente totalmente fora do que deve ser feito. Mas dentro dos padrões morais, reais, verdadeiros, justos, o filho tem de obedecer o pai, ponto. Assim como o filho tem de obedecer a mãe, ponto. Assim como um cidadão tem de obedecer o seu governante. A Bíblia diz: dai a César o que é de César. Disse Jesus. Por isso que nós temos de saber com consciência em quem a gente vota, a quem a gente elege, porque você vai estar sob o poder dessa pessoa. Sistema hierárquico de uma empresa, onde tem lá o presidente, o diretor, o gerente, o subgerente, o supervisor e assim o responsável de área. E você tem que se submeter à hierarquia. Que democracia é essa? E por que quando nós temos a possibilidade de nos unirmos para somarmos forças dentro de um propósito comum, a gente quer usar da nossa liberdade de escolha? Querido, você pode usar a sua liberdade de escolha para escolher servir. Eu posso usar da minha liberdade de escolha para escolher servir. Como disse Isaías a Deus: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Me lembro de uma reunião, um café da manhã com um pastor muito conhecido aqui no Brasil, pastor de uma igreja aí, talvez de mais de 20 mil membros em Belo Horizonte. E ele disse: na nossa igreja temos promotores, juízes,
pessoas da mais extrema autoridade no Estado civil. Mas dentro da igreja, eles são diáconos. Quando necessário, eles lavam a igreja, eles lavam o banheiro, eles cuidam dos carros. Dentro da igreja, eles são servos. A autoridade civil está lá fora. Dentro da igreja, eles não são promotores, eles não são juízes, eles não são autoridades civis. Eles entenderam. Simplesmente precisam unir forças mediante a um objetivo comum. Estão ali para servir, não para impor a excelência, não para impor a autoridade, não para impor a importância, o grau de importância que eles trazem com eles. E o texto continua. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. O que Deus fez diante daquela verdade, onde um povo com desejo mau estava se unindo com uma só linguagem, unindo forças para alcançar um objetivo que afrontaria o poder de Deus? O que Deus faz? Enfraquece esse povo. Dissipa esse povo. De que maneira? Dividindo a linguagem. O texto começa dizendo, no versículo 3, e disseram uns aos outros. Eles começam a planejar as coisas dizendo, se comunicando, mas agora eles não conseguem mais se comunicar, porque cada um fala uma língua diferente. Cada um fala uma língua que não se compreende. E aí eles se veem na necessidade de dividir em grupos. Os grupos que falam esta língua estão aqui, os grupos que falam aquela língua estão naquele lugar, os grupos que falam aquela língua se dirigiram mais para o norte, outros mais para o sul, e assim aquele grande grupo começou a se dispersar em pequenos grupos. Falava línguas em comum, e eles se enfraquecem. Qual que é a forma de nos enfraquecermos na união que faz a força? É quando nós não falamos a mesma língua. Quando nós não falamos a mesma língua. Cada um fala o que quer. Cada um fala o que deseja. Cada um fala da sua maneira. É quando não há unicidade nos nossos ideais, nos nossos interesses. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Tinha um projeto forte acontecendo, mas esse projeto deixou de existir porque houve uma divisão de línguas. Porque agora não se entendem mais. Quantos relacionamentos se perdem porque há divisão de línguas? Quantas amizades se perdem porque há divisão de línguas? Quantos projetos não acontecem porque há divisão de línguas? Que coisa triste que acontece na política. Eu não vejo como mudar isso. Mas no Brasil, a cada 4 anos se muda de governo ou se permite mudança de governo. Isso é bom porque dá o direito a pessoas de quaisquer espécies, tomarem o poder e imporem aquilo que entendem por melhor forma de governar. Mas isso é ruim porque você quebra a possibilidade de continuidade. Acabou um governo, começa tudo de novo. Esse governo do estado mandou pintar as viaturas da polícia tudo de uma cor. Agora entra um novo governo, pinta tudo diferente. O uniforme das escolas é de uma cor, agora entra o governo, muda tudo. E o que faz com os uniformes antigos? Joga fora. Porque não há continuidade. Porque não há continuidade de forças que se unem para o mesmo propósito. O texto que acabamos de ler aqui em Gênesis 11 traz umas das passagens mais conhecidas da Bíblia, não só no meio cristão, mas também no meio secular. As pessoas, quem nunca ouviu falar da Torre de Babel? Quem nunca ouviu falar
da Torre de Babel. Ah, aquilo lá é uma Babel, aquilo lá é uma Babilônia. E nesse texto de Gênesis 11, a gente aprende dois princípios importantes que são enfatizados por Deus. Um é que a união faz a força. O outro é que para haver união temos de falar a nossa língua, ou a mesma língua. Diga, a união faz a força. E para haver união, temos de falar uma mesma língua. Não é a sua vontade a minha, é uma vontade em comum. Agora, se existe alguém que é autoridade na sua vida, você tem de respeitar a sua autoridade. Esse é um outro princípio espiritual. Um outro princípio espiritual. E Deus rege por princípios espirituais. Deus não rege por fazer a vontade de cada um. Deus rege por princípios espirituais. Se você quer ocupar aquela função, então você lute para ocupar aquela função, você ore, você busque, você cresça até que você chegue naquela função e a sua vontade vai prevalecer diante da maioria. Mas enquanto você não ocupa aquela função, respeite quem ocupa. O filho não pode mandar no pai. O filho tem de obedecer o pai, porque foi uma regra estabelecida pelo próprio Deus. O dia que ele for pai, o filho dele vai obedecê-lo. É um princípio. A união faz a força. Precisamos nos unir, mas precisamos entender que isso só vai acontecer se nós falarmos uma mesma língua. Qual que é a língua do cristão? É a palavra de Deus. O que a palavra de Deus ensina? Justiça, verdade, honestidade, submissão, humildade, obediência, perdão, relevância. Se eu não quiser praticar os princípios de Deus na minha vida, eu não vou conseguir viver isso na minha vida. Quer seja na igreja, quer seja na família, quer seja no trabalho. O que uma só língua pode provocar no meio em que nós vivemos? Qual é o poder que nós temos quando nós nos unimos e falamos uma mesma linguagem? O que isso pode provocar na nossa vida, no nosso dia a dia? A primeira observação é que nós conseguimos construir coisas pequenas e coisas grandes. Olha os versículos 3 e 4 desse texto. Versículos 3 e 4. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram de pedra e o betume de argamassa. Façamos tijolos. Agora o versículo 4. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até aos céus e tornemos célebre o nosso nome para que não sejamos espalhados por toda a terra. Façamos uma cidade. Diga, quando nós unimos forças e falamos uma mesma linguagem, nós somos capazes de construir tijolos e cidades, coisas pequenas e coisas grandes. Salomão diz que é melhor ser dois do que um. Olha só, tivemos uma festa ontem. Quase 400 pessoas zanzando pela igreja. Em uma hora, a igreja foi colocada em ordem. Uma coisa pequena. Uma hora de dedicação apenas de cada pessoa aqui. E não é só a gente que trabalha na igreja, não. Tem irmão que não trabalha, mas estava aqui com a vassoura, varrendo, catando coisas, transportando cadeira. Agora imagina você levar esse princípio para um projeto social. Tem uma igreja, um pastor amigo, na cidade americana, eles têm um projeto da viúva. Eles reformam casas. Eles juntam os homens, escolhem uma casa para reformar. E a casa tem que ser de alguém que precisa, obviamente, por isso o projeto da viúva. Tem um nome lá, mas tem a viúva nesse nome.
E eles arrecadam tinta, arrecadam tudo que for necessário junto do comércio, e muitos dão até o seu recurso para isso, ou arrecadam recurso para comprar, e eles vão lá e reformam a casa para aquela pessoa. É um projeto maior do que uma hora colocar uma igreja em ordem. Talvez um projeto de um final de semana ou de uma semana inteira, porque você tem que se preparar para fazer a coisa acontecer. Mas vamos ir além. Quantas coisas a gente como igreja pode fazer com maior repercussão? Me lembro de um pastor querido, pastor Edson Rebustini, de São Paulo. Numa época que nós estávamos conversando, não me lembro do que, e ele disse, olha, esse mês nós vamos levar não sei quantas carretas para o norte, para ajudar as pessoas carentes do norte. Não sei quantas carretas de mantimento, de água e de tantas outras coisas que eles iam levar para o norte, fazendo um projeto assistencial de um mês. Quando nós nos unimos e falamos uma mesma linguagem, a gente constrói coisa pequena e a gente constrói coisa grande. Há uma frase que eu gosto muito, não sei de quem é a autoria, já pesquisei essa frase por muitas vezes, não sei de quem é a autoria, mas ela diz assim: sozinho, sozinho, eu chego a um objetivo, uma coisa assim, mas juntos nós vamos mais longe. Pesquisa essa frase para mim, fazendo um favor. Isso, perfeito, Yuri, obrigado. Sozinho eu vou mais rápido, mas juntos nós vamos mais longe. Eu vou muito além do que sozinho eu posso ir. O que adianta eu chegar mais rápido se o meu ponto final é limitado? Mas se nós formos juntos, nós podemos chegar num lugar muito mais avançado. Quantos e quantos projetos das nossas vidas têm sido boicotados porque não entendemos esse princípio. Porque queremos muitas vezes que a nossa vontade prevaleça. Paulo diz, não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Você tem que ser muito crente para dizer isso. Muito crente. Não é a minha vontade fazer isso, mas se é Cristo quem vive em mim, vai ser a vontade de Cristo que vai acontecer. Tem que passar por cima do eu, do ego, da vaidade, para que a vontade de Deus prevaleça na sua vida, não a sua vontade. Amém? Diga, quando uno forças e uso uma mesma linguagem, eu sou capacitado a construir coisas pequenas e construir coisas grandes. Segundo princípio é que uma mesma linguagem nos permite a troca de informações. Um dos princípios que eu sempre compartilho com as pessoas que eu celebro o casamento, sempre, é o diálogo e a cumplicidade. Relacionamento que não tem diálogo e não tem cumplicidade, ele vai ter, no mínimo, muita dificuldade de acontecer. O diálogo é a conversação, é a troca de informação. É saber qual que é a necessidade do outro, é saber qual que é a minha necessidade, nós vamos trocar informações. É saber quais são os nossos limites, qual é a nossa capacidade. É corrigir os nossos erros. O diálogo serve para exortar, para se corrigir. Eu estou vendo que está errado, eu preciso exortar, porque afinal eu amo e não quero que continue errado. Vou acobertar o erro? Quero crescer junto. O diálogo permite troca de informações. Se Noé construiu uma arca porque ele recebeu informações de Deus, houve troca, recebimento e ajuda dos seus filhos.
Houve união de força, houve uma mesma linguagem. O pai disse, vamos fazer uma arca. Os filhos, tá bom, pai, o que temos de fazer? Você vai cortar aquela madeira, você vai pegar aquela madeira, você vai pegar o betume. E assim eles fizeram a arca. Não houve outra maneira de ser feita a arca, se não foi através da união de forças, de uma mesma linguagem, de troca de informações. Noé recebia de Deus, os seus filhos não, então ele recebia e participava, os seus filhos, daquilo que ele recebia. Agora, eu quero que as coisas aconteçam e não trocam informações, não dialogam. Não exponho, não ouço. Aí não vai acontecer. Se Moisés construiu o tabernáculo é porque ele recebeu as orientações de Deus, da cultura da época. Os estudiosos afirmam que Moisés foi um grande matemático, engenheiro, e ele teve a ajuda do povo judeu. Ele recebeu a revelação de Deus, mas através da conversação, do diálogo, de uma mesma linguagem, ele disse, olha, precisa ser feito dessa maneira, e os judeus o obedeceram, e o tabernáculo foi construído. Mas por que tem que ser você e não eu, Moisés? Porque Deus me elegeu, filho. Só isso. Por que foi Josué, que era um jovem, e não foi um ancião do povo judeu que foi eleito para substituir Moisés? Porque Deus elegeu Josué. E Deus ainda disse, Josué, vou fazer milagres no meio do meu povo, para que todos vejam que você foi meu escolhido. Para que todos respeitem você, porque sobre você está a minha autoridade. Se Salomão construiu o templo, é porque Deus deu a ele informações, orientações, ele recebe as orientações de Deus, o conhecimento do seu pai e de tantos outros, ele constrói então o templo de Salomão. Mas ele não construiu sozinho. Ele não construiu sozinho. Ele teve pessoas que entenderam o mesmo propósito, se submeteram à sua realeza, à sua autoridade de rei, e o templo foi construído. Segundo os entendidos, os historiadores, não há nenhuma construção civil no mundo que concorre com o templo de Salomão. Tamanha sua grandeza, riqueza e valor. Não há. Não há. Mas tudo isso foi concluído, tudo isso chegou ao seu final, porque houve união de forças, porque houve uma mesma linguagem, porque houve gente se submetendo àquela linguagem, porque houve princípios de Deus que foram cumpridos e o propósito aconteceu. Quantas arcas Deus quer construir nas nossas vidas, mas nós boicotamos os projetos de Deus e a gente acaba morrendo afogado em muita coisa. Se nós obedecêssemos mais a Deus, se nós compreendêssemos mais a Deus, se nós nos permitíssemos andarmos mais unidos e fortalecidos e numa mesma linguagem, tudo seria diferente. É uma coisa que eu fico triste, igrejas que estão surgindo por aí, fruto de divisão. Irmão, isso é maldição, isso não é bênção. Quanto mais igrejas tiverem, glória a Deus por isso. Mas igreja que é fruto da vaidade do homem, não soube se submeter ao seu líder, então vai lá e constrói a sua própria igreja. Querido, onde Deus está nisso? Só no cabeção dele que ele acha que vai dar certo. E eu já tive em 20 anos de ministério e mais de 30 anos de vida cristã, eu já tive o desprestígio de ver muitos pastores fazerem isso e morrerem na praia. Porque eu acompanhei desde o início o projeto. Eu fui presidente do Conselho de Pastores por 4 anos e fui lá no início, há décadas atrás, secretário do Conselho de Pastores de Piracicaba. E eu acompanhei a vida de muito pastor que montou ministério desta maneira, fruto de rebeldia, de insubmissão. Não soube passar por cima do seu eu para se submeter a um princípio, unir forças e fazer com que os projetos de Deus fossem implantados.
Não é assim que Deus trabalha. A Bíblia já dizia que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. O caminho de Deus, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Profeta Isaías. Não queira ir pelo seu caminho, porque não vai dar certo. Vá pelo caminho de Deus, porque Ele é seguro. Ele é seguro. Não há uma família abençoada que não tenha uma mesma língua entre os cônjuges e os filhos. As famílias cada vez mais estão sendo destruídas porque estão falando línguas diferentes. E sabe quem tem facilitado e aumentado, multiplicado, potencializado essa desgraça? As redes sociais. Porque antigamente você conhecia alguns estilos de vida diferentes. Do meu vizinho, do meu primo, do meu parente, da pessoa do trabalho. Hoje em dia você entra numa telinha de computador, de um celular, você conhece infinitas formas de viver. E aí você quer implantar isso no seu sistema pessoal de vida. Mas você não quer saber se isso faz parte do plano de Deus para a sua vida. Você não quer saber se o seu cônjuge concorda com isso, não. Você quer impor. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não há um governo bem-sucedido que não tenha uma linguagem comum entre líderes e liderados. Não existe. Não existe. Ou há um senso comum em somarmos forças para cumprirmos um projeto, muitas vezes a longo prazo, mas que vai acontecer, do que cada um querer que a sua vontade prevaleça. Não tem como haver uma igreja saudável, próspera, se seus membros pensam diferente do seu líder ou da sua liderança, ou pensam diferente entre eles. Irmãos, não existe milagre maior do que uma igreja. A família já é um milagre, né? Quem tem irmãos aqui sabe o quanto você é diferente dos seus irmãos. Nasceu na mesma casa, nasceu dos mesmos pais, tem a mesma influência genética, o mesmo sangue, mas tem comportamentos muitas vezes completamente diferentes e às vezes valor. Um é completamente justo, verdadeiro, honesto, o outro é totalmente torto. Se isso acontece dentro de uma família, imagina numa igreja, onde há uma diversidade de famílias. Mas o grande milagre é que nós temos o poder de unir as nossas forças numa mesma linguagem, a linguagem divina, a linguagem espiritual, a linguagem bíblica, para que a vontade de Deus se cumpra. Diga, quando eu faço a vontade de Deus se cumprir, a prosperidade divina recai sobre a minha vida. Quando Saul quis impor a sua própria vontade diante de uma luta contra um povo inimigo, e ele trouxe para o meio do povo coisas que não era para trazer, ele fez coisas que não era para fazer, Deus disse para o seu povo através de Samuel: é melhor obedecer do que sacrificar. Você pode trabalhar na igreja 24 horas por dia, querido. Você pode fazer projeto social 24 horas por dia, mas se você não está em obediência a Deus, Deus não é impactado com isso. É melhor obedecer do que sacrificar. E a gente vai fazendo sacrifício, e quando você vê, você viveu uma vida de sacrifício, mas não é uma vida próspera. Porque Deus não se agrada mais de sacrifícios dessa forma. Aliás, nunca se agradou, mas Deus quer obediência. Deus quer obediência. Diga, existe a vontade de Deus. Existe aquilo que não é de Deus. E existe a prioridade de Deus. Eu posso deixar de não fazer a vontade de Deus, mas também eu posso não estar fazendo a vontade de Deus se eu não estou fazendo a prioridade de Deus. Eu posso não estar pecando, mas se eu não estou fazendo a vontade de Deus ou a prioridade de Deus, eu não estou agradando a Deus. A Bíblia diz que
Paulo tentou pregar na região da Ásia e não prosperava, o Espírito Santo não fluía naquilo que ele fazia. Ele tentava evangelizar e nada acontecia. Aí ele sai um pouquinho da região onde ele estava e desce um pouquinho para a região da Bitínia, e a mesma coisa, diz o texto lá em Atos que o Espírito Santo impedia de fazer as coisas acontecerem. Espera um pouquinho, estamos falando de um homem, de uma autoridade espiritual eleita por Deus, que tentava pregar o Evangelho, e o Espírito Santo impedia de pregar o Evangelho. Que coisa louca! Mas isso acontecia não é porque Paulo não estava fazendo a vontade de Deus, é porque Paulo ainda não entendeu a prioridade de Deus. A vontade era real, mas naquele momento não era para pregar para aquele povo, nem na Ásia, nem na Bitínia, era para pregar na Macedônia. E quando Paulo, através de um sonho, de uma visão, enxerga isso, vê um homem pedindo socorro lá na Macedônia, ele se dirige à Macedônia e o Evangelho, cresce, prospera e se multiplica. Cresce, prospera e se multiplica. Pensa nisso. Pensa nisso. Amém? Para a gente finalizar. O que a falta de uma só língua pode provocar no meio em que vivemos? Diga, enfraquecimento. Enfraquecimento. O que Deus fez quando o povo estava fortalecido numa língua só? Colocou divisão de línguas. E o povo, não há mais diálogo, não há mais troca de informação, não há mais como passar a orientação do que fazer, do que ser feito, que agora não se entendiam. A solução que eles viram, cada um foi para um canto, cada grupo foi para um canto, e aquele projeto foi enfraquecido. Quando nós não falamos a mesma língua no casamento, quando nós não falamos a mesma língua na família, quando nós não falamos a mesma língua no trabalho, quando nós não falamos a mesma língua na igreja, nós estamos enfraquecendo o lugar onde a gente está. Você precisa falar a mesma língua. Quando vem pessoas de uma outra igreja para cá e dizem, pastor, o senhor quer uma carta de recomendação? E eu digo, eu não peço carta de recomendação. Eu simplesmente peço que você se dirija à igreja onde você frequentava, converse com seus pastores, agradeça-os pelo tempo que eles pastorearam você, seja grato a tudo isso, ore com eles, peçam para que eles lhe abençoem. Mas eu não peço uma carta de recomendação, porque se para a gente começar uma relação de pastor-ovelha precisa de uma carta de alguém dizendo quem você é, a gente já começou errado. A gente já começou errado. Não há como pastorear alguém se não tiver uma mesma linguagem, se tiver confiança, se não tiver admiração, se não tiver respeito, se não tiver submissão. Não há. Não há. Eu não peço carta de recomendação. Eu peço apenas que você respeite aquilo que nós entendemos por propósito de Deus na nossa vida. Só isso. Só isso. Você pode dar ideias, sugestões, criar coisas, legal. Mas respeite aquilo que já está acontecendo. Me lembro de dois casais que tinham acabado de fazer um curso na área social, chegaram até mim e disseram, pastor, nós queremos que o senhor implante esse projeto aqui na igreja, porque nós acabamos de fazer um curso nessa área, o curso é muito bom e a nossa igreja não tem. E eu disse, queridos, hoje eu não vou implantar este ministério na igreja. Nós estamos desfalcados de tantas pessoas em tantos ministérios. Eu preciso primeiramente fortalecer os outros ministérios. Não, mas se o senhor não fizer, então a gente vai sair da igreja porque nós queremos trabalhar para Jesus. Então, desculpa, mas eu não vou fazer. E Amós diz que Deus antes fala como profeta. Se Deus não falar o meu coração primeiro, não vai acontecer. Conclusão, esses dois casais sumiram. Passados uns 6 meses, um grupo de irmãos, sem saber o que estava acontecendo, fez esse mesmo curso em Piracicaba. Naturalmente,
sutilmente, com tranquilidade. Surgiu o curso, vamos fazer o curso. Depois de 6 meses, a realidade era outra. E nós implantamos esse departamento. Ele existe até hoje. Mas faltou paciência. Faltou compreensão. Faltou submissão. Faltou falar uma mesma linguagem. Só isso. Só isso. Amém? Amém? Nós precisamos entender que todo projeto demanda de tempo. E às vezes nós queremos que as coisas sejam, desculpa a expressão, enfiadas pela goela abaixo. Não é assim que funciona, querido. Não é goela abaixo. É no tempo certo. Tempo certo. Por isso que muitas coisas não acontecem do jeito que a gente quer. Eu quero trabalhar naquela empresa, porque aquela empresa é a melhor empresa do mundo para se trabalhar. E eu oro a Deus, eu faço jejum, e o meu currículo é excepcional, e nada acontece. Espera. De repente você vai entrar naquela empresa hoje, tem um diretor lá que ele é carrasco, ele não gosta muito de gente do seu tipo de ser, do seu jeito de ser, e você vai se frustrar, mas espera, porque na onisciência de Deus, ele sabe que daqui 6 meses, aquele diretor não vai mais ser diretor daquele lugar, e quando você entrar naquele lugar, depois de 6 meses e um dia, ele não vai mais estar lá, e a pessoa que vai estar lá é totalmente compreensiva e ajustada àquilo que você acredita, e você vai ser reconhecido e valorizado naquele lugar, mas espera! E a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo. E aí Deus é injusto, Deus não ouve, as coisas não acontecem, querido. Submissão e obediência faz parte do projeto de Deus. Amém? Você pode louvar a Deus por isso? Os irmãos do louvor podem subir, por gentileza. Traz esse princípio para a sua casa. Olha para a sua família agora. Você tem unido forças na sua casa? Ou você disputa forças? Porque unir força é trabalhar em favor do outro. É trabalhar em favor do outro. É abrir mão muitas vezes das suas coisas para que o projeto do outro aconteça e vice-versa. Hoje eu abro mão, amanhã ele abre mão e assim a gente vai. Agora, se só um abre mão, você não está unindo forças. Olha para os seus sonhos materiais, financeiros. Olha para o seu trabalho. Se una à empresa onde você trabalha. Se una ao seu patrão. Um dia eu fui contratado em uma empresa na área comercial e o meu gerente disse: Saulo, eu tinha orado pela dona da empresa um dia, uma reunião de oração, e aí ela me indicou para ser contratado na área comercial daquela empresa. E ele falou: Saulo, o produto que você vai trabalhar ele é extremamente técnico, era para vender poço artesiano. Há muito tempo. Produto realmente técnico, você tem que conhecer muita coisa, coisa séria, coisa de valor caríssimo. Poço hoje custa 100, 200, 300 mil reais. Ele disse: eu não se preocupe com a parte técnica. A parte técnica eu me comprometo a lhe ensinar. Eu quero alguém de caráter. Eu quero alguém que eu tenho certeza que quando passar num restaurante na rodovia, ele vai me trazer uma nota exatamente do valor que ele gastou. Ele não vai comprar uma coxinha de 5 reais, de 10 reais, e me trazer uma nota de 50. Eu quero um profissional que, se ele terminar o serviço mais tarde, mais cedo, ele vai chegar mais cedo na empresa. Ele não vai fazer como muitos profissionais da empresa que terminam o serviço 4 horas da tarde, passa no shopping de Indaiatuba, fica tomando um sorvete no McDonald's, e quando chega por volta das 10 para 6, vem para Piracicaba, para dizer que chegou 7 horas. A parte técnica eu te ensino. Eu quero princípios. Eu quero ter a certeza que você é quem você está dizendo que você é. Tome-se a sua empresa.
Some-se ao seu departamento, some-se aos seus colegas. Eu me lembro de uma empresa que eu trabalhei, o meu diretor chegou um dia e disse assim: olha, estamos passando por dificuldade financeira e eu tenho só duas alternativas, Saulo. Ou dispensar você porque eu não tenho condição mais de pagar o seu salário, ou diminuir o seu salário e você acreditar que nós vamos dar a volta por cima e nós vamos recompensar você por acreditar na gente. O meu salário diminuiu mais de 50%. E eu disse: contem comigo. Contem comigo. Na hora que eu mais precisei, vocês estenderam a mão. Hoje eu tenho condições de pelo menos tentar fazer isso alguns meses. Se eu ver que não vai dar certo, eu vou gritar e dizer: não dá mais, obrigado, e vou seguir a minha vida. Eu me submeti por alguns meses a ter a redução do meu salário. E ajudei, me esforcei para que a empresa se restabelecesse. A empresa se restabeleceu. Tudo que eu deixei de ganhar, eles me pagaram. Me pagaram muito mais do que aquilo. Teve acho que uns 2 meses que eu ganhei mais que o diretor da empresa. E me convidaram para ser sócio da empresa. Eu não quis por uma divergência de crença, de religião. Mas isso é somar-se. É unir forças. É acreditar em alguma coisa, um objetivo maior. E dizer: conte comigo, vamos juntos, vamos lutar juntos. E nós vamos chegar num objetivo em comum. Amém? Você pode louvar a Deus por isso na sua vida. Olá, muito obrigado por ter você conosco. Espero que você tenha sido abençoado com essa mensagem. Nosso desejo é pregar a palavra de Deus, levá-la a todas as pessoas, sempre na certeza que Deus é aquele que transforma a nossa história, transforma a nossa vida, cuja palavra é poderosa para cada um de nós. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Se você puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com as pessoas que você conhece. Afinal, queremos abençoar cada vez mais um número maior de pessoas no nosso dia a dia. Um grande abraço. Deus abençoe. Obrigado.